Sejam bem-vindos a mais um vídeo do especial sobre grandes diretores e os seus filmes do pior ao melhor. Hoje nós vamos falar do Martin Scorsese. Esse é um dos meus diretores favoritos, ele tem vários filmes, então eu decidi fazer uma lista apenas com 10. Então vocês já podem pensar que essa lista aqui envolve os melhores filmes do diretor na minha opinião, só que eu vou enumerar do pior ao melhor, ou como eu já disse no vídeo do Stanley Kubrick, do melhor ao melhor ainda. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando dessa série. Contando com esse vídeo aqui, eu fiz 4 vídeos seguidos com essa série e agora eu vou começar a intercalar. Então na sexta-feira vai surgir um vídeo aqui no canal com outro tema e só na outra semana a gente volta com essa série aqui, também pra gente poder falar sobre outros temas e outros filmes. Fechado? Então bora começar essa lista. Nesse top 10 do Martin Scorsese, eu decidi lançar um extra logo de início. Todo mundo que acompanhou a minha série sobre os filmes do Martin Scorsese aqui no canal sabem que ele é um grande cinéfilo. Antes de se tornar diretor, ele já era completamente apaixonado por essa arte e isso não mudou depois que ele começou a fazer os seus filmes. Então eu quero indicar para vocês 2 documentários que são simplesmente aulas de cinema dadas pelo grande diretor. O primeiro é Martin Scorsese, uma viagem pessoal ao cinema americano, onde o diretor faz todo um traçado da história do cinema americano, onde ele faz um panorama desde o nascimento do cinema nos Estados Unidos até onde ele estava no momento do documentário. Ele não fala sobre os seus próprios filmes e nem sobre os seus contemporâneos, mas ele faz uma grande viagem por todos os gêneros, pela própria indústria, pela era de ouro de Hollywood. Então é muito interessante ver isso através do olhar do Martin Scorsese. É bem longo esse documentário. E o outro, geralmente, se vocês comprarem o DVD, eles vêm juntos. Então o outro é Martin Scorsese, Minha Viagem à Itália. Ele é um diretor italo-americano e encontrou também no cinema italiano muito da sua própria identidade. Então esses 2 cinemas formam o que a gente vê quando o Martin Scorsese faz um filme, e fica essa recomendação extra aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham assistido. É simplesmente fenomenal. Em último lugar, eu decidi deixar o seu filme Mean Streets. Esse é considerado por muitos como a grande estreia, o grande início da carreira do Martin Scorsese, já com Robert De Niro e outros grandes atores no seu elenco. Eu deixo na última posição porque eu gosto muito desse filme, mas eu acredito que o Scorsese ainda estivesse construindo a sua linguagem. A temática é algo que se repete ao longo da sua carreira, até a forma com que ele dirige e trabalha com o som. Mas a sensação que a gente tem assistindo esse filme é que ele claramente ainda estava em desenvolvimento como diretor. Ele ainda não tinha nem a segurança e também nem o cacife para construir os filmes que gostaria. Então eu recomendo para todos vocês Mean Streets, porque é o tipo de filme que faz a gente perceber o quão incrível pode ser um trabalho de um diretor e, é claro, a evolução necessária de um filme para o outro. Aqui ele ainda era muito novo e as coisas ainda estavam começando a acontecer, mas já é um filme com o DNA do Scorsese, por isso que eu gosto tanto dele. Logo em seguida eu decidi deixar o filme A Invenção de Hugo Cabret, e justamente por uma questão contrária ao do Mean Streets. Aqui o diretor já tinha vencido o Oscar, ele já era completamente consagrado, considerado uma lenda viva. E o que eu acho mais bonito nesse filme é o quanto ele mostra que o Scorsese nunca quis parar de aprender. Ele sempre continuou experimentando com o cinema. Na época a tecnologia 3D estava em um outro nível, estava sendo reapresentada ao cinema com Avatar e muitos outros filmes, e o diretor decidiu brincar com essa tecnologia. Então ele, que sempre foi alguém extremamente curioso pelas evoluções tecnológicas para se contar histórias, aqui ele decidiu encarar esse novo desafio, e ele faz isso de uma forma genial, já que ele conta a história do nascimento do cinema dentro do seu filme. Ele faz essa analogia e é tão bonito ver isso no olhar do diretor e também no olhar das crianças. É um filme muito bonito, eu recomendo para todos vocês. Eu não acho que é um dos melhores que ele já fez, mas a forma com que ele constrói essa paixão pelo cinema e a forma que ele demonstra isso é realmente impressionante.
Logo na sequência vem o filme O Aviador. Esse é um dos meus filmes favoritos do Martin Scorsese. Eu adoro quando ele conta histórias de pessoas extremamente malucas e megalomaníacas, com questões particulares, e principalmente eu adoro quando ele faz isso com o Leonardo DiCaprio. Nesse filme aqui, eles mergulham na mente de um magnata que realmente foi uma pessoa extremamente particular, e a forma com que eles contam essa história é extremamente interessante. Uma coisa que eu adoro do Scorsese é como ele adapta a sua forma de dirigir dependendo do filme. É como se ele se transformasse assim como os atores se transformam. Então, é claro, ainda existem várias características do próprio diretor, mas ele pega o seu DNA e transforma para que a história seja contada da melhor forma. Então, ele não é o tipo de diretor que de uma forma egocêntrica mantém um estilo só por manter. Ele sempre está se transformando. Na sequência, na sétima posição, vem o filme O Irlandês. O Irlandês está mais fresco na memória de todo mundo. Ele é um grande acontecimento também na carreira do Scorsese, justamente por ser uma parceria com a Netflix. Ele é um diretor que está tanto tempo no jogo que ele já financiou seus filmes das formas mais malucas possíveis e as mais inimagináveis. Ele sempre está topando a evolução, porque no fim tudo que ele quer é poder contar as suas histórias. E foi justamente isso que a Netflix permitiu a ele com O Irlandês. Não houve qualquer controle da Netflix em relação à história, era justamente isso que o Scorsese buscava. Esse filme é um dos meus favoritos do diretor, mas eu deixei ele um pouco para trás nessa lista, porque é claro, eu preciso ver ele mais vezes para que ele suba na minha lista, afinal de contas os que estão à sua frente são filmes que eu já vi várias e várias vezes. Mas O Irlandês é simplesmente uma aula, tanto de direção como de atuação. É um momento marcante na história do cinema também, em ver Al Pacino, Robert De Niro e Joey Pesci juntos, e é claro, também é um filme que diz muito sobre o próprio amadurecimento e a própria vida do diretor, que está envelhecendo, e com isso seus filmes também mudaram de ritmo e mudam de perspectiva. Ele está interessado em falar sobre outros e novos aspectos do ser humano, e é por isso que eu gosto tanto desse filme. Na sexta posição, o filme que o colocou como o vencedor do Oscar, que é Os Infiltrados. Eu gosto muito de como o Scorsese decidiu contar essa história. O elenco aqui é simplesmente colossal. Jack Nicholson está incrível, Leonardo DiCaprio também. O Matt Damon, que é um ator que eu não considero muito especial, está incrível nesse filme aqui. É uma das histórias mais divertidas do Scorsese. Afinal de contas, nós estamos acompanhando um infiltrado na polícia e o outro em uma máfia irlandesa. Então, a construção de tensão dentro desse filme é gigantesca. Os personagens no filme estão o tempo todo numa corrida de gato e rato, e o Scorsese constrói essa tensão dentro do filme de uma forma muito interessante, fora que o jeito que ele conclui esse filme é simplesmente genial. A gente termina essa história de queixo caído, e é um dos melhores trabalhos do Scorsese, mas muita gente considera que foi um Oscar que veio um pouco mais tarde, assim, né? Porque ele já tinha feito outros filmes nos anos 70 que com certeza mereciam esse prêmio e acabaram não acontecendo, mas tudo bem. Na quinta posição eu deixei O Lobo de Wall Street. Eu tenho certeza que muitas pessoas argumentariam que talvez O Irlandês e Os Infiltrados merecessem estar à frente de O Lobo de Wall Street. Mas a experiência de assistir esse filme foi uma das mais especiais que eu já tive no cinema. Eu lembro que eu assisti na quinta-feira quando estreou, e na sexta-feira eu tava no cinema de novo assistindo um filme de 3 horas, mas que explodiu a minha cabeça pela coragem de contar aquela história, da forma com que eles contaram, com Leonardo DiCaprio como um narrador completamente maluco, e os riscos que a dupla toma ao contar essa história é simplesmente genial. Afinal de contas, existe sim, dentro do trabalho do Scorsese, uma discussão muito grande da glamorização do crime, né? A gente vê o crime de uma forma glamorizada porque o Scorsese consegue construir a partir da música, da forma que ele enquadra, da grandiosidade dos acontecimentos, ele consegue fazer com que o público se sinta cativado por aquele universo. Mas isso não acontece à toa. Ele cria esse
universo e esse interesse dentro do público justamente para que na hora que as coisas dão errado, a gente sinta o impacto junto com os personagens e a gente saia com aquela sensação de que tudo aquilo não se passava de uma ilusão. No fim das contas, existe uma realidade por trás dos personagens. E o Lobo de Wall Street brinca muito com isso, até porque quando o personagem é preso, ele diz: por um segundo eu esqueci que eu era rico. Então também faz um comentário muito forte às relações de poder da nossa sociedade, né? Os ricos nunca vão sofrer uma prisão da mesma forma que os pobres, e é algo que está muito presente nas histórias do Scorsese. É um diretor que sempre falou muito sobre a fé, sobre o certo e errado, sobre o maniqueísmo e sobre as relações de poder, e por isso que esse filme é tão interessante. Na quarta posição, eu decidi deixar o filme Cassino, que na minha opinião é um dos melhores trabalhos do Scorsese. Muitas pessoas podem achar que ele revisitou os temas muitas vezes, até mesmo por ser com os mesmos atores, as pessoas sintam uma questão de repetição. Mas eu acho que esse filme, por mais que ele tenha várias características parecidas com Goodfellas, ele é completamente novo e existe uma construção entre as relações extremamente diferente, porque o plano de fundo, a história se passa em Las Vegas e é justamente sobre aquele universo que o diretor queria falar. Ele queria explorar Las Vegas, a história daquela cidade construída no meio do deserto e que à noite tudo acontece. É uma cidade com as suas próprias leis e o diretor queria explorar isso. Uma outra coisa interessante é como ele usa o espaço de forma completamente diferente, criando enquadramentos que são até hoje usados como referência por outros diretores. Então uma coisa que eu gosto de perceber no trabalho do diretor são os motivos dele para encarar uma história, para ir atrás de uma história, por mais que aos olhos do público inicialmente ela se pareça muito com outros filmes que o Scorsese tinha feito. Então Cassino é um filme muito especial, é um filme que passa rápido também e o Robert De Niro tá incrível nesse filme. Na terceira posição, decidi deixar o filme Taxi Driver, que é, na minha opinião, o melhor estudo de personagem já feito na história. E o que eu acho interessante aqui é que o Scorsese, ele sempre fez seus filmes muito atrelados ao seu tempo, ao que estava acontecendo, e mesmo assim ele conseguiu manter uma linguagem universal. O Travis, o personagem principal de Taxi Driver, é visivelmente um personagem perturbado pela guerra do Vietnã. A gente não sabe exatamente no filme se ele foi ou não para a guerra, mas a gente pode entender hoje que é o tipo de coisa que afeta a mente das pessoas, até mesmo daqueles que não vão de fato a campo, porque as guerras, grandes acontecimentos, grandes catástrofes, elas afetam a todos. E a forma com que o estudo do personagem acontece aqui é fantástico. O Robert De Niro, é claro, se entregando completamente, ainda mais naquela época, ele era um ator muito intenso e que levava os personagens para um lugar muito especial. E o Scorsese com um controle absoluto da história que ele queria contar, usando Nova York como plano de fundo. É uma cidade que o diretor conhece muito bem. A evolução do personagem, a forma com que ele começa e aí ele cai para uma situação de pura loucura, é simplesmente genial. Tem aquele clímax absurdo e um fechamento que eu acho perfeito. Então, Taxi Driver é um dos melhores estudos de personagem já feitos. Talvez ele perca apenas para o filme Touro Indomável. Mas eu acho que Touro Indomável, ele sai um pouco das características do estudo de personagem. Por que eu quero dizer isso? Quando a gente está assistindo um filme que é um estudo de personagem, o protagonista, ele toma o tempo todo da tela. E a sua psique também está muito mais atrelada à história que está sendo contada. A gente começa a perceber a decadência, né, da mente daquele personagem, tanto fisicamente, mas também internamente. Em Touro Indomável já é uma história real, conta a história de um homem poderoso, o Jake LaMotta, um boxeador, um cara que tinha tudo para ser um grande campeão, foi campeão inclusive, mas que perdeu tudo aquilo que conquistou justamente por quem era, pela forma animal que ele vivenciava o mundo. E existe aqui uma diferença para Taxi Driver porque a gente tem um contato maior com os outros personagens. Então é muito mais uma história sobre a decadência de um homem do que necessariamente um estudo de um personagem. Aqui a gente está falando da vida real como ela é, de um homem que realmente passou por aquele arco dramático que é muito pesado, né? Então ele começa como um sonhador, um cara que gostaria de chegar ao topo, ele chega ao topo e justamente por ter conseguido aquilo que queria, ele vai para o fim do poço, ele não volta para onde ele
estava, ele vai para um lugar muito pior. Então é uma forma de pensar a jornada mitológica mesmo de uma história. Talvez seja a melhor contada pelo Scorsese. É um filme muito corajoso. O Scorsese tomou decisões estéticas aqui que marcaram o cinema de uma forma gigantesca. Quando o Toro Indomável foi lançado, vários outros filmes de boxeadores estavam saindo pelos estúdios, então ele decidiu usar em preto e branco justamente para que o filme se destacasse, para que a violência ali do sangue também não fosse tão pesada. E é um filme estilizado, a luta é estilizada, tudo é muito interessante. Uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é como a violência, ela no ringue é lúdica e na vida real ela não é, ela é crua. Então quando ele agride a sua esposa, é cru, para que o público sinta o impacto e comece, é claro, a entender qual é aquele personagem que a gente está acompanhando. Então esse é um filme fantástico, assim, é um estudo da vida e não de um personagem. Por isso que eu deixo ele na frente de Taxi Driver. Eu sempre fico debatendo a primeira posição entre o Toro Indomável e o filme que eu escolhi deixar dessa vez, que é Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros eu deixo em primeiro lugar porque, na minha opinião, esse filme não só representa um dos melhores filmes de máfia já feito, perdendo só para Poderoso Chefão, mas também representa o cinema do Scorsese em toda a sua maestria e qualidade. É ele no seu melhor trabalho de construção de uma história, de apresentação de uma história, de personagens, de desenvolvimento do protagonista e também de todos os outros coadjuvantes, desenvolvimento das ideias, de toda aquela história por trás da máfia, o desejo de crescer na vida, uma maestria na questão de existir um narrador. O Scorsese faz isso muito bem. E Os Bons Companheiros, de fato, é um filme que conversa muito com a história do diretor. Ele cresceu naquele ambiente. Ele cresceu em uma região de Nova York onde as mães recebiam um recado e elas precisavam chamar os filhos para casa porque alguém ia morrer nas ruas e depois as crianças podiam voltar e brincar. Então o imaginário do Scorsese está completamente regado por algo que ele vivenciou e ele potencializa isso através das histórias. Então Os Bons Companheiros, na minha opinião, representam o cinema do Scorsese. É por isso que eu deixo em primeiro lugar. É ele mostrando quão bom diretor ele é, as composições, os movimentos de câmera, a relação com a música, algo que é muito potente na filmografia do diretor, e é claro, uma edição extremamente afiada. Então eu sou um grande admirador do Martin Scorsese. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se tem algum filme aqui que vocês ainda não assistiram, fica aqui a minha recomendação. Existem muitos outros filmes do diretor, esses aqui são os que eu considero os melhores. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, e até a próxima.